Boa noite, abençoados irmãos, graça e paz. Hoje é sexta-feira, dia 22 de novembro de 2019, para quem está ao vivo, claro, né? Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite para você que está ao vivo, para você que está pela gravação assistindo posteriormente, bom dia, se estiver assistindo pela manhã, boa tarde, se estiver assistindo à tarde, né? Mas para quem está ao vivo agora, boa noite. Deixa eu tirar aqui o retorno do áudio. O áudio está bom, graças a Deus. Então sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo nosso de escatologia consumada. Eu louvo a Deus por mais esse momento especial que o Senhor nos permite estar aqui. Né? Ontem, na quinta-feira, estivemos aqui fazendo a transmissão do nosso programa Graça, Música e Poesia, o 8º programa, e hoje estamos aqui para o nosso programa a respeito da escatologia consumada, o nosso 12º estudo. Como eu vinha falando para os abençoados, nós pretendíamos realizar realmente de 12 a 15 estudos nessa primeira fase. E realmente vai ser dessa maneira. Faremos 12 estudos. Tá? Então, esse estudo nosso hoje é o último estudo dessa primeira fase da escatologia consumada. Esse é um assunto, abençoados, muito extenso. Existem muitos pontos que a gente pode tratar aos poucos, muitas passagens do próprio livro do Apocalipse. É claro que o livro do Apocalipse ele é muita coisa assim especulativa, né? Porque o livro tem uma linguagem bastante codificada, não é uma linguagem literal, né? É uma linguagem metafórica muitas vezes, né? Muito símbolo, muito simbolismo, né? Mas a gente vai sim tratar desse assunto na visão da escatologia consumada, como é o caso do estudo de hoje, né? Então a gente pretende continuar sim. Só que o que acontece? A minha intenção é voltar a realizar esse estudo no ano que vem, porque eu vou me dedicar a terminar o meu próximo livro. Tá? Então, fica aí esse aviso. Eu preciso, amado, porque eu dei um tempo do livro, eu preciso voltar às pesquisas, voltar a escrever, porque eu queria muito lançar esse livro em dezembro agora de 2019, não vou poder lançar, então estou querendo lançar o mais rápido possível. Então, eu acredito que a gente vai descansar desse assunto no mês de dezembro agora e também em janeiro. Tá? Eu vou fazer de tudo para lançar o livro em fevereiro. Tá? Não está certo, mas eu acredito que eu vou conseguir sim. Então, nesses 2 próximos meses, né, dezembro e janeiro, vou me dedicar a terminar o meu próximo livro, e aí depois a gente volta a esse assunto. Então, não sei exatamente quando a gente vai voltar, mas, se Deus quiser, no primeiro trimestre ainda de 2020, a gente vai retornar com o assunto. Tá? E se você está assistindo no futuro aí, em 2021, 2022, então pesquisa aí que você deve encontrar já outros estudos. Tá? Esse aviso é para quem está ao vivo agora ou para quem está assistindo a gravação na semana de lançamento. Tá? Então, hoje é o último estudo. Eu acredito que essa base, queridos, que nós lançamos, esses 12 estudos, eu acredito que é uma base muito bacana. Tá? Eu tentei o máximo possível direto ao ponto. Tá? Eu evitei ficar, como a gente costuma dizer, entre aspas, enchendo linguiça, né? Eu evitei um pouco isso, fui mais direto, porque assim, se você for entrar muito nos meandros ali, acaba ficando uma coisa um pouco maçante, né? Então eu resolvi o mais direto que eu pude ao ponto, e a mesma coisa vai ser com o estudo de hoje, porque o mais importante é você entender que tudo foi consumado, isso é o mais importante. É você não ficar esperando volta de Jesus no futuro, esperando acontecer coisas, como as pessoas vivem profetizando por aí, coisas que vão acontecer, as pessoas ficam desesperadas e aguardando, e com dúvidas, com medo. A minha intenção é retirar isso da sua vida, porque nós que conhecemos o Evangelho da Graça, amados, não temos que viver no medo, na angústia, na espera de nada. Nós que conhecemos a graça genuína, sabemos que tudo foi consumado. Então, a minha intenção com esse estudo era trazer essa visão de modo que você pudesse descansar em relação a esse assunto também. Tá? Então, eu acredito que essa base, como eu falei, ela vai trazer, para todos que assistirem esses 12 primeiros estudos, ela vai trazer um entendimento muito legal, muito perfeito. A pessoa vai realmente compreender que tudo foi consumado, tudo que Daniel profetizou, tudo que Jesus de Nazaré profetizou, tudo que Paulo profetizou, tudo que João escreveu no Apocalipse, ele escreveu antes do ano 70, né? Como nós vimos no estudo passado. Então, tudo isso se concretizou no ano 70 em relação a Israel, né? Em relação à vinda de Jesus, em relação ao juízo que foi profetizado sobre Israel. Tudo isso foi consumado. Tá? Então, nesse 12º estudo, a gente vai falar sobre o milênio. E por que vamos fechar com esse assunto, essa base? Porque esse é o ponto do livro do Apocalipse que mais nos perguntam.
Pode ter certeza disso. Tá? Porque o livro do Apocalipse, como eu falei, né, ele é bastante instigante, o assunto é palpitante, né? As pessoas ficam empolgadas e tudo mais. E de todos os pontos que já nos perguntaram, esse famoso milênio, ou seja, o reino milenar de Jesus, né? Esse é o ponto que mais nos foi perguntado. Então a gente vai encerrar com esse ponto, para a gente poder descansar do assunto, e depois voltar, como eu falei, se Deus quiser, né? No ano que vem, trazendo outros pontos aí, e a gente vai continuar caminhando, né, nesse assunto, se Deus quiser. Tá? Então é isso, amados. Hoje é o nosso estudo sobre o milênio, o reino milenar de Jesus. Vamos demonstrar que também, obviamente, já foi consumado. A gente vai entender isso perfeitamente. Tá? Eu estou olhando bastante para cá, como vocês sabem, né, quem está ao vivo, eu estou olhando para cá que eu estou vendo o sinal. Tá? Eu espero que não haja nenhum problema. Né? A nossa internet, às vezes, é um pouquinho instável. Né? Então, mas vira e mexe, eu estou olhando aqui, amado, e também no meu retorno aqui abaixo, para eu ver se está tudo certinho. Tá? Então, se houver alguma queda aí, não desanima não. Vamos continuar, eu reconecto aqui, continuo. Espero que não haja. Vamos até o final. Tá? 21h07, horário de Brasília, estamos ao vivo, então sejam todos muito bem-vindos. Vamos então, amados, para o tema, né? Sem mais demora. Vamos para o tema de hoje. Eis aí. Só para efeito de registro, né? Tema de hoje, 12º estudo da escatologia consumada. Estamos hoje fechando a base desse assunto. O milênio. O reino milenar de Jesus, os 1000 anos, né? Os famosos 1000 anos, que tanto são citados aí pelos futuristas, né? Que ainda vai acontecer, etc. Existem duas coisas que vocês precisam entender para que esse entendimento do milênio e da escatologia em geral, né, fique bem encaixadinho. São duas coisas muito importantes. A primeira é que nós temos que entender que esses 1000 anos, eles não são literais, queridos. Existem segmentos, até mesmo dos futuristas, que também não veem os 1000 anos como literais, mas como um período específico de tempo. Então, mesmo alguns futuristas não veem de maneira literal, outros veem de maneira literal. Tá? Mas nós, que da escatologia consumada, não enxergamos 1000 anos como um período literal, exatamente de 1000 anos. Não é isso. 1000 anos para mim, pelo menos, é uma expressão de tempo e se refere ao reino de Jesus. Para mim, isso remete à perfeição. 1000 anos é um número bem redondo, né? Um número grande, redondo, perfeito, vamos dizer assim, que denota o quê? A perfeição do reino de Jesus. Tanto que na Bíblia, se você for observar, muitas vezes os 1000 anos aparecem de maneira relativa. Né? Vocês observam que a palavra diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e vice-versa. Né? Você vê que o salmista diz que 1000 anos para Deus é como o dia de ontem. Você vê, então, há uma relativização desse período de 1000 anos. Né? Então, obviamente, não é um período de tempo literal, mas é um espaço de tempo onde Cristo reinou, e essa expressão, esse valor 1000, para mim, ele denota perfeição, ou seja, o reino perfeito do Messias. Entende? Então, vamos ver que período foi esse já já. Outra coisa importante para nós entendermos em relação a esse assunto, e eu diria até que é muito bom, né, que você entenda o Evangelho da Graça para você compreender bem isso. Eu até falei, amado, se eu não me engano, foi no primeiro estudo nosso de premissas, eu até citei, né, que seria importante as pessoas conhecerem a palavra da graça para entender a visão da escatologia consumada. Alguns pontos a gente só consegue entender mesmo tendo como base a revelação do Evangelho da Graça. Né? Então, esse ponto que a gente vai falar agora também é importantíssimo. Se você conhece a graça, você já sabe disso. Mas se você está chegando agora, está aprendendo ainda, caminhando, eu quero te falar uma coisa. Diabo e Satanás não são nomes próprios. Vocês que nos acompanham há mais tempo, há alguns anos, já nos viram falar isso muitas vezes. Né? Há um erro, né, na tradução, vocês observam na Bíblia. Em geral, eles traduziram diabo e Satanás sempre com letra maiúscula, como se fossem nomes próprios. No próprio Apocalipse aqui a gente vai ver isso já já. Mas diabo e Satanás não são nomes, são adjetivos, são palavras que têm os seus significados. Tá? Então, quando se fala em diabo, não se refere
a um ser espiritual do mal, um personagem específico. Diabo e Satanás pode ser qualquer situação, qualquer coisa, na verdade, dependendo do contexto. Tá? Então, por exemplo, diabo, e interessante que essas palavras, apesar delas terem um significado principal delas diferente, elas, na verdade, na prática, elas são sinônimos. Porque a palavra diabo vem do grego diabolos, que significa aquele que é propenso à calúnia, caluniador ou falso acusador. Isso é diabolos. Eu pergunto para você, quem se levanta contra você te fazendo uma acusação falsa? É ou não é o seu adversário? Não está contra você? Então, aí vem o sentido de Satanás. Satanás é uma palavra que significa adversário. Né? Quem se levanta contra, o que é contrário, o que é uma barreira, o que te impede, isso é Satanás. Então, diabo e Satanás é o que? É impedimento, é inimizade, né? É adversário, são sinônimos, entende? Então, quando se fala em Satanás e diabo, você não leve para... Veja bem, Cristiano França, eu quero um estudo. Amados, nós já tivemos muitos estudos sobre isso, mas eu estou preparando um material em nome de Jesus, amado. Eu pretendo lançar agora aí, né, no início do ano, agora que vem, se Deus quiser, muito bom sobre esse assunto aqui, diabo e Satanás. Se você puder aguardar, se você estiver no futuro, pesquisa aí nosso portal, nosso canal, aí que você vai encontrar esse material. Mas para quem está ao vivo, aguarda que você vai gostar do material, vai valer a pena você esperar, tá? Para nós entendermos bem isso. Mas, basicamente, você não precisa entender muito além disso que eu estou falando agora. Diabo e Satanás são adjetivos, tá? São adjetivos, não é nome próprio, não se refere a um ser específico. Tá claro, né? Mais para frente você vai entender por que eu falei isso. Então, vamos lá, amados. Vamos caminhar. Entendido essas duas coisas, né, a respeito dos 1000 anos e sobre essa questão de diabo e Satanás, vamos caminhar. O que acontece, amados? Existem algumas visões a respeito dos 1000 anos, desse milênio, do reino milenar do Messias. Existem os pré-milenistas, existem os pós-milenistas e existem os amilenistas. Existe isso, amado. Eu particularmente detesto esses rótulos, abençoados. Vocês sabem que, para mim, esse negócio de rótulo não funciona. Mas muitos têm... Existem esses segmentos e muitos se rotulam assim, eu sou pré-milenista, eu sou pós. Eu achei uma imagem na internet, não foi eu que fiz essa imagem, eu encontrei. Eu vou colocar aqui para vocês, para a gente raciocinar em cima disso, para vocês entenderem. Eu não vou me aprofundar muito, mas é só para você entender que existe esses tipos de visões a respeito dos 1000 anos. Vocês veem como as pessoas complicam, amados, o que na verdade é tranquilo de entender. Mas essa visão futurista, ela realmente complica muito as coisas para tentar encaixar a visão deles na escatologia. Né? A visão futurista é errada, mas como eles querem encaixar a escatologia bíblica, que já foi consumada, eles querem encaixar na visão deles, então eles fazem um bolo no meio de campo terrível. Né? Então, enfim, vamos ver aqui, eu trouxe essa imagem. Para quem está assistindo no celular, talvez não vai dar para você ver muito, tá? A imagem não está lá muito boa, nem grande. Mas eu vou trazer assim mesmo para vocês, vejam só. Aqui vocês estão vendo em cima, né? Pré-milenismo, pós-tribulação. Isso aqui é o quê? O que é pré? Pré é antes. Ou seja, eles creem que a segunda vinda do Senhor vai vir antes, vai acontecer no futuro, antes do milênio. Então vocês estão vendo aqui, na parte de cima, tem a cruz que representa o advento de Jesus, sua morte, etc., né? E aí tem todo um período aqui, está escrito tribulação. Né? Ou seja, para o pré-milenista, ele acredita que vai vir uma tribulação. Alguns acreditam que essa tribulação já está acontecendo. Outros acreditam que vai vir ainda no futuro. Uma tribulação. Ao final desse período de tribulação, vai acontecer a segunda vinda, e aí sim o Senhor vai reinar por 1000 anos aqui na Terra. Uns entendem que é 1000 anos literal, outros entendem que é um período que não é literal, que é um período, né, específico ali, mas não tem uma exatidão assim do tempo. Né? Ou seja, para uns é literal, para outros não. E aí, depois desse milênio, viria então o juízo final. Tá? Esse é o pré. Então é pré, ou seja, eles creem que Jesus vai vir no futuro antes do milênio. Aí tem o pré-milenismo, que é dispensacional. São os famosos dispensacionalistas.
das quais eu também fui durante muito tempo, e eu acho um absurdo hoje, como eu pude acreditar em tamanha bobagem, né? Mas faz parte, acontece, né? O pré-milenismo dispensacional, os dispensacionalistas, né, pós-tribulação, eles acreditam em quê? Eles acreditam basicamente nos pré-milenistas, pós-tribulação, só que eles dividem a vinda de Jesus em duas etapas. Tá? Então, vocês estão vendo no desenho aí, né? O advento de Jesus, a sua morte, etc., que representa a cruz. Aí tem esse período e depois vem a segunda vinda de Jesus, que é o arrebatamento. Aí, depois do arrebatamento, tem um período de tribulação de 7 anos. Vocês estão vendo aqui, tribulação, né? Então, tem um período de tribulação de 7 anos. Aí, depois desse período, a segunda vinda com a igreja. Que, para mim, no caso, já seria uma terceira vinda. Né? Se a gente for parar para pensar. Porque a segunda vinda para eles é o arrebatamento. Mas aí é um arrebatamento, né, onde Jesus não vai ser visto, invisível e tal. E aí depois a segunda vinda vai se consumar, né, com a vinda da igreja junto com Jesus. Alguns acreditam que o arrebatamento é antes desse período de 7 anos. E tem um subgrupo que acredita que a igreja, na verdade, vai ser arrebatada não 7 anos antes, mas durante a tribulação. Tá? Mas a maioria acredita que, na verdade, né, nós estamos vivendo um período, daqui a pouco vai chegar, em algum momento, esses 7 anos, só que antes disso, a igreja vai ser fisicamente retirada do mundo. A gente já estudou isso, tá, amados? Arrebatamento. É só vocês estudarem os estudos anteriores, para você entender. Eu não vou entrar nisso, porque nós já explicamos isso. Mas eles acreditam que no futuro vai haver um arrebatamento, né, a segunda vinda, aí período de 7 anos, onde vai ter o anticristo, não sei o quê, um governo mundial, por aí vai. E depois desse tempo, Jesus volta com a igreja. Aí sim vai ter o milênio, para depois o juízo final. Né? Aí tem o pós-milenismo. O pós-milenismo acredita que a segunda vinda e o juízo vão acontecer depois do milênio. O pós-milenismo acredita que o milênio vai ser um período onde a igreja, onde haverá uma explosão, né, de evangelização, um grande crescimento da igreja, o evangelho vai avançar muito, etc. Né? E o mundo vai passar por uma transformação por causa do evangelho. E aí aí seria esse o milênio não literal, né? E depois dessa explosão da igreja, o crescimento, etc., aí sim viria a segunda vinda e o Senhor traria o juízo. Tá? Isso é básico, tá, gente? Como eu falei, existem muitas subdivisões, muitos detalhes, mas eu estou trazendo um básico. Eu achei essa imagem aqui interessante para explicar um pouquinho melhor. Tá? A nossa visão da escatologia consumada, eu poderia dizer que ele é pós-milenista, porque a gente acredita que Jesus realmente veio depois do milênio, só que nós não colocamos no futuro, essa é a diferença. Tá? Então, se eu fosse me rotular, eu não gosto de rótulos, eu diria que eu sou um pós-milenista, entre aspas, tá? Só que não colocando no futuro, né? Porque a gente acredita que Jesus veio depois do milênio, mas já aconteceu. Tá? E tem também o amilenismo. Esses defendem que o milênio não é literal, ele é totalmente simbólico, né? Não é nenhum período específico. Para eles, como vocês podem ver na tarde aqui embaixo, é todo o período do advento de Jesus, sua morte, etc., até a sua vinda no futuro e o juízo final. Então, não tem um período milênio específico. O milênio é realmente simbólico e representa todo esse período da primeira vinda de Cristo até a segunda, supostamente, no futuro. Tá? Então, existem basicamente essas 3 ou 4 visões aí, né? A pré-milenista é dividida aí em 2 ou até 3. Tá? Então, existem essas visões. O que acontece, amados? O milênio, obviamente, como tudo já foi consumado, o milênio já aconteceu. Tá? Cristiano França, qual foi o milênio? Que período é esse? Vamos lá. A escatologia consumada entende que o milênio foi exatamente o período de transição entre a morte de Jesus e o ano 70. Foi um período de 40 anos. Tá? Eu falei que o milênio não é literal. Jesus reinou como Messias num reino espiritual do ano 30 até o ano 70. 40 anos. Mais à frente no estudo, a gente vai verificar isso
né, de uma maneira mais precisa na Bíblia. Eu acredito que há uma prova. Há provas disso e há uma prova bem específica disso. Tá? Então, esses 1000 anos, entre aspas, foi um período de 40 anos da transição da antiga aliança para a nova aliança definitiva. A gente sabe que Jesus aniquilou a antiga aliança na cruz no seu sentido espiritual. Na cruz ele pôs fim à lei, ele cumpriu tudo que a lei exigia, a gente sabe disso. Tá? Só que depois houve um período de transição onde a lei, apesar dela ter sido aniquilada, ela continuou sendo cumprida. Vocês sabem disso, nós já estudamos muito isso. Né? Então, houve ainda um cumprimento, a lei foi sendo cumprida na prática no templo, porque o templo de Jerusalém estava de pé. Então, ao terminar o milênio, o reinado espiritual de Jesus, você já vai entender isso mais à frente, o templo de Jerusalém foi destruído, Jerusalém inteira foi aniquilada e destruída. Né? E assim terminou o milênio. Vamos entender isso? Vamos ver? Onde é que fala de milênio, irmão Cristiano, na Bíblia? É Paulo que fala? Não, amada, é o Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. Vejam só. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Observe bem isso aí, está até sublinhado aí, né? A chave do abismo. E uma grande cadeia na sua mão. A pergunta que fica, quem é esse anjo? Primeiro, entenda, Apocalipse não é literal, é uma linguagem muito simbólica. Então a gente tem que entender primeiro quem é esse anjo, que tinha a chave do abismo. Que anjo é esse? É um anjo literal? Que personagem é esse? Para mim, esse é um anjo, entre aspas, não é um anjo de fato. Esse anjo, na verdade, é o próprio Jesus. Tá? Na visão de João, ele viu um anjo. Mas esse anjo tinha a chave do abismo, que é sinônimo de quê? De inferno. Que é o Hades, né, o chamado lugar dos mortos, que pode ser traduzido por sepultura, ou seja, o aprisionamento na morte. Havia a morte, né, e a prisão na morte, ou seja, a morte e o inferno. Entende? A morte física, que trazia a consequente morte da alma, e essa morte aprisionava. Essa prisão era o Hades, o chamado lugar dos mortos, ou a sepultura. Tá? Então, o anjo tinha a chave do abismo. Vamos ver, o próprio Apocalipse explica, na verdade, quem é esse anjo. Apocalipse 1,18. Vejam. Eu que vivo... Perdão, mas está errado aqui, né? Eu que vivo e fui morto. É eu que vivo e fui morto. Acho que tem um erro aqui, amado, me perdoe, mas tudo bem. Aqui é Jesus falando. Mas eis aqui, estou vivo, para todo sempre, amém. E tenho, vejam só, as chaves da morte e do inferno. Inferno e abismo são sinônimos. Então, quem tinha a chave do abismo, da morte? Jesus. Eu vivo para sempre, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então, esse anjo que aparece lá em Apocalipse 20, na visão de João, na verdade é o próprio Senhor, com a chave do abismo. Muito interessante isso, né? Vamos ver então, continuar, tá? Apocalipse 20, agora versículo 2. Ele, esse anjo, que é o próprio Senhor, prendeu o dragão. Observe que nós aí destacamos as palavras o dragão, né? Observe bem isso, que isso é importante. E a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Vocês estão observando aí que está em letra maiúscula, né? Como se fossem nomes próprios. São palavras. Eu já expliquei no início. Tá? E amarrou esse dragão por 1000 anos. Olha os 1000 anos aí. Cristiano França, quem é esse dragão, amado? Vamos observar. Ele prendeu o dragão, que é diabo e Satanás. Viu que as palavras são sinônimas? Representam a mesma coisa? Tá? Quem é esse dragão? Esse dragão é o Império Romano. Eu falei para vocês que diabo e Satanás não são nomes próprios, não designam um ser espiritual do mal, etc. Tá? São adjetivos que podem ser usados em diversas situações. Tá? Alguns interpretam que esse diabo, Satanás, aqui poderia ser o sistema judaizante, né? Os judeus que perseguiam tanto a igreja também. Então, a lei, no caso, né, estaria tudo incluído dentro desse entendimento de diabo, Satanás e do dragão. Tá?
se você pensar sem analisar muito, você pensa, poxa, realmente faz sentido. Mesmo porque, se a gente observar, o apóstolo Paulo, em algum momento, ele se refere aos judaizantes como Satanás. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, em certo momento ele diz assim, olha, Tessalonicenses, eu queria muito visitar vocês, queria muito estar convosco, mas Satanás me impediu. Aí você observa, se você isola o versículo e coloca o pensamento do sistema religioso, vai pensar o quê? Está vendo? O diabo espiritual, né, impediu Paulo. Não, quando você vai no contexto acima, você lê e vê que Paulo está falando dos judaizantes, que eram contra ele, que eram adversários dele, percebe? Os judaizantes eram contra Paulo, os defensores da lei, né, aqueles que queriam que os que crescem em Jesus continuassem praticando a lei, esses perseguiam Paulo, queriam matar Paulo. Então, Paulo os tinha como Satanás. Então, poderia dizer aqui que a antiga serpente, o diabo e Satanás, seria então a lei, os judaizantes? Até poderia ser. Mas o Apocalipse nos dá uma visão mais clara de quem é. E não é isso. O dragão, o diabo e Satanás era o Império Romano. Veja só, Apocalipse 12, versículo 3. Olha só. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Olha aí, amado dragão de novo, a figura do dragão, diabo e Satanás, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha a referência aí ao Império Romano. E sobre as suas cabeças 7 diademas. Observe aqui, amados, 7 cabeças e 10 chifres. Vocês devem se lembrar que na semana passada a gente já deu uma palhinha sobre isso aí. 7 cabeças é o quê, irmão cristiano? Veja lá, Apocalipse 17, 9. Vejam só. Aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. As famosas 7 colinas lá de Roma, né? Roma era conhecida como a cidade das 7 colinas, o império das 7 colinas, as 7 montanhas. Nós vimos isso na semana passada, tá? No estudo passado, no caso, né? O estudo número 11. Tá? E sobre as quais a mulher está assentada. A mulher aqui, como nós vimos, é Jerusalém, a prostituta. Né? Vê lá o estudo passado que a gente se aprofundou um pouquinho mais nisso. Tá? Então, as 7 cabeças são os 7 montes. Ou seja, quando se refere ao dragão, voltando aqui, ó, em 12:3, né? Era um grande dragão, tinha 7 cabeças e 10 chifres, né? Os 10 chifres é uma referência aos imperadores daquele período. Então você vê que o dragão, na verdade, é o Império Romano. Era o diabo e Satanás que era contra o povo de Deus. E veja bem, o império, amado, ele era tão maligno que ele era tanto contra Israel em si, e era contra também a fé cristã. O diabo e Satanás atacavam as duas áreas. Né? O diabo e Satanás foi usado, o império, contra Israel, foi usado por Deus, inclusive. Nós já vimos nossos estudos anteriores sobre Tito, né? Tito, o homem do pecado, o filho da perdição. Obviamente que Deus usou um filho da perdição para trazer juízo. Né? Então o império foi usado para trazer juízo de Deus. Foi a espada de Deus ali. Só que esse império também era contra a fé cristã. Então, realmente, era diabo e Satanás, contra os cristãos e contra Jerusalém. Entende? É terrível, né? Foi uma fase muito terrível, onde a igreja sofreu muito, amado. E mesmo depois do ano 70, a igreja seguiu sofrendo. Interessante isso. Né? Então, ficou claro para você que o diabo, Satanás, o dragão é um império? Então, vamos seguir aí. Apocalipse 20, versículo 3. Vamos lá. E aí, o que o Senhor fez? Lançou-o no abismo, e ali o encarcerou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Vamos analisar isso aqui. O que significa prisão? Prisão é um símbolo de quê? Lembrando que isso é uma linguagem simbólica. Prisão é símbolo de quê? É um símbolo de... Poxa, me fugiu a palavra agora, amado. Prisão é um símbolo de limitância. Graças a Deus eu lembrei.
Ou seja, quem está preso está limitado. O que aconteceu com o Império Romano, amados? Se o Império Romano estivesse 100% ativo nesse período, a igreja não conseguiria avançar, meus amados. Era importantíssimo, na verdade era fundamental, né? Que a igreja avançasse, que a mensagem do Messias avançasse, de modo que alcançasse todo o Império Romano, ou seja, todo o mundo oikumene. Né? O mundo, no grego oikumene, era o mundo habitado. Era uma referência ao Império Romano todo. Tá? Então era importante que o Evangelho chegasse em todo o Império Romano. Então, se o diabo, se Satanás não tivesse recebido essa limitação de Jesus, Jesus, quando assumiu o seu reino, e ele assumiu assim que ele foi para o paraíso, né? O Senhor morreu, ressuscitou, passou um breve período aqui na terra, e depois ele foi assunto ao céu. Então, ao subir, né, para o paraíso, o Senhor Jesus assumiu o seu reinado espiritual. E quando ele fez isso, ele amarrou o diabo e Satanás. Para quê? Para que a mensagem não fosse impedida. Aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, o Império Romano, ele foi atuante, ele infernizou, né, a vida da igreja, perseguiu, etc. Sim, amado, obviamente. Só que ele foi limitado por Jesus. Ele foi aprisionado, entre aspas, ou seja, houve uma limitação, de modo que a igreja pudesse avançar. Eu repito, se o Senhor não tivesse colocado essa limitação no império, se ele não tivesse preso, colocado um selo no império, segurando esse diabo e Satanás, a igreja não conseguiria cumprir o seu objetivo. A igreja primitiva, aquela primeira igreja lá, tá? Que nasceu a partir do Senhor, né? Quando o Senhor subiu ao céu, deixou a sua missão com os discípulos, né? E os 12 foram enviados aos judeus, Paulo depois foi levantado para os gentios. Isso só foi possível com a limitação de Israel, do Império Romano. Tá? Então vamos dizer assim, o Império continuou perseguindo, evidentemente, o diabo continuou vivo, entre aspas. Tá? Só que ele estava limitado, ele estava preso. Você está compreendendo? Mais uma vez, amado, não entenda essas coisas literalmente, irmão. A visão não é literalista aqui, é simbólico. Tá? Então, o diabo e Satanás foi preso para que a igreja pudesse avançar. Então, por mais que houvesse perseguição, por mais que houvesse tanta coisa que houve, sim, o diabo e Satanás estava limitado. O diabo e Satanás, o Império Romano, foi liberado no fim do reinado do Senhor. Você vai entender isso já já. No fim dos 1000 anos. Tá? Vamos voltar de novo aqui em Apocalipse 23. Olha só. E lançou-o no abismo, e ali encarcerou, e pôs um selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, o diabo, Satanás, o dragão, foi aprisionado, para que a igreja pudesse avançar, para que a mensagem pudesse ser pregada, mas ele foi solto para quê? Para que o juízo sobre Israel viesse. Porque foram eles que operaram o juízo sobre Israel. Então, no ano 70, houve o fim do reinado do Senhor. A gente já vai ver isso aí com um pouquinho mais de detalhe. Tá? O Senhor, esse período de 1000 anos, foi o reino do Messias, desde o momento que ele subiu ao paraíso, até o ano 70 na sua vinda. O que aconteceu? No ano 70, o reinado do Messias acabou. O diabo foi solto, Satanás, o dragão, foi solto, para destruir Jerusalém. Foi justamente o que houve no cerco de Jerusalém. A gente já vai ler isso aqui em Apocalipse. Então houve um cerco a Jerusalém, porque o Satanás foi solto, para que ele pudesse executar o plano de Deus em relação ao juízo. Tremendo isso, né? Tudo no controle de Deus, amado, porque Jesus estava reinando. Isso estava tudo nas mãos do Senhor. Entende? Então o Senhor limitou o diabo, Satanás, para que a palavra avançasse, e no ano 70 ele soltou. Vai lá, cumpre o que tem que cumprir. E aí o diabo e Satanás invadiu e destruiu Jerusalém. Então, por isso que ele foi solto por um pouco de tempo. Tá? Então, o início do milênio, entre aspas, desse período de tempo, que foi a transição entre a morte de Jesus, né, a ressurreição e a sua subida aos céus, até o ano 70, se deu esse milênio foi então nesses 40 anos, tá? E ele acabou pouco antes da destruição, né? Então terminou no ano 70, o Senhor soltou o diabo por pouco tempo, destruiu Jerusalém, tá? Então, interessante que nesse período houve um período de falsa paz. A gente já viu isso, né? Você lembra que Paulo fala, né? Quando ouvi falar de paz, lhe sobrevirá repentina destruição.
Então, né, houve um período de paz, porque na metade do ano 66 em diante começou a grande tribulação, as guerras dos judeus contra Roma, e depois houve um breve período de paz, um período de engano. Né? Todo mundo estava enganado. O diabo estava enganando. Está em paz, está tranquilo agora. De repente, Jerusalém foi cercada. Vocês estão entendendo? Vamos para o versículo 4. Apocalipse 20, versículo 4. Muito bacana isso aqui. Ó. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Olha que interessante. O João teve uma visão de vários tronos. Esses tronos eram de quem? Era da igreja. Eram dos eleitos de Deus que participaram da primeira ressurreição, que foi a ressurreição espiritual. Olha que tremendo isso, amado. Tá? Então ele viu esses que estavam reinando com o Senhor, né? Viu vários tronos. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Olha só, amados. Aqueles que sofreram nas perseguições, foram mortos pela fé, tudo naquele período ali. Tá? E que não adoraram a besta, ou seja, não se curvaram a Roma. Né? Foi aquela igreja primitiva que realmente lutou contra o Império de Roma. Tá? Nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas e suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Foi exatamente o período em que a igreja mais avançou ali, lutando contra o império, que estava limitado, estava preso, entre aspas. Então havia essa luta e a igreja avançou, a igreja foi cumprir o chamado. Porque para que Jesus voltasse, era fundamental, como eu falei agora há pouco, que todo o evangelho e a mensagem do reino, né, do Messias, e todo o evangelho fosse pregada ali nos 4 cantos da terra. Ou seja, no mundo oicumênio, no Império Romano. Todo o império deveria receber o evangelho, deveria pelo menos ouvir. Essa era a missão da igreja. Vocês estão entendendo? Então, esses que sofreram, que morreram, João diz que os viu, inclusive em tronos. Esses reinaram com Jesus por 1000 anos, justamente aqueles que reinaram lá no período, né, no reino milenar do Messias, nesses 40 anos. Né? Agora, veja que interessante, é só título de curiosidade, 1 Coríntios 6, 2. Olha só que bacana esse aqui. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Olha aí, amado. Percebeu a ligação de um texto para o outro? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Os santos hão de julgar o mundo. Olha que palavra bacana do Paulo. Você vê a ligação? O João viu os tronos dos santos que também foram para julgar. Olha que poder tremendo. Esses reinaram com Jesus. Aí você pergunta, irmão Cristiano, quem reinou com Jesus? Quem participou da primeira ressurreição. A primeira ressurreição foi a ressurreição espiritual. Eles estavam mortos espiritualmente. A gente já ensinou isso aqui várias vezes, né? O povo que viveu antes da cruz estava morto espiritualmente. Tá? Ou seja, o espírito estava inoperante. Então, o Senhor ressuscitou espiritualmente. A gente já vai ler isso aí. Essa foi a primeira ressurreição. Os não eleitos, os que não creram no Messias, os que não eram do Senhor, esses não participaram da primeira ressurreição. Vejam só, Apocalipse 20, versículo 6. 5 e 6, perdão. Mas os outros mortos não reviveram. Está vendo? Eles não participaram. Até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Está vendo? Os outros mortos, ou seja, os que receberam o Messias, os que eram de Deus, os eleitos, esses ressuscitaram e reinaram com o Senhor nesses 1000 anos simbólicos, né? E se receberam o poder de julgar o mundo. Os outros não, eles não reviveram, porque não eram eleitos de Deus. Então eles não participaram da primeira ressurreição. Aí diz no 6, bem-aventurado santo, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, está vendo? Sobre estes, os que ressuscitaram espiritualmente, não tem o poder a segunda morte. Olha que tremendo. A segunda morte é o quê? A aniquilação total, a destruição total. Né? Sobre esses não tem o poder a segunda morte. Eles ressuscitaram na primeira ressurreição. A segunda ressurreição foi no ano 70. A primeira foi espiritual, a segunda foi no corpo, glorificado. Nós já estudamos isso também. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Exatamente esse período onde a ressurreição espiritual aconteceu, né? A ressurreição espiritual foi na cruz, né? E na ressurreição do Senhor, a gente já vai ver isso, tá?
E aqueles que participaram da primeira ressurreição, esses viveram um milênio. Está vendo, amado, que está se referindo às pessoas daquela época. Entende? Eles ressuscitaram espiritualmente. Quem estava antes da cruz, quem viveu aquele período todo de transição, foi ressuscitado. Nós não. Nós já nascemos com o espírito ativado, vivo. E vocês entendem isso? Quem já nasceu com tudo consumado, já nasceu com a obra consumada, já nasceu espiritualmente vivo. Ou seja, o espírito atuante, não inoperante. Agora, quem estava antes da cruz estava com o espírito morto, inoperante. Então foi ressuscitado espiritualmente. Aqueles é que reinaram um milênio com Jesus. Exatamente o período da ressurreição até o ano 70. Aí vamos lá, Apocalipse 20, versículos 7 e 8. Vamos lá. E acabaram os 1000 anos. Olha aí, ó, foi no ano 70. Satanás será... E acabando-se os 1000 anos, perdão, no ano 70, no caso, Satanás será solto da sua prisão. Foi o que aconteceu. O império foi liberado para poder destruir. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Tá? No caso ali, como eu falei, é o mundo, o ecumene, é todo o Império Romano. Tá? Aqui não é a terra literalmente... Vocês já entenderam isso, né? É o Império Romano. Os 4 cantos da terra é uma referência ao Império. Tá? É o mundo conhecido, é o mundo habitado naquela época, que eles conheciam. Tá? Gog e Magog. Gog e Magog é uma referência interessante. Você encontra essa referência em Ezequiel 38 e 39, capítulos 38 e 39. Tá? Esse personagem Gog, da terra de Magog, como diz lá em Ezequiel, ele é um personagem obscuro, tá, gente? A Bíblia não tem muita referência sobre ele. Mas o que a gente entende é que esse personagem ele foi um inimigo muito feroz de Israel, lá na época de Ezequiel. Ele foi um inimigo muito feroz, que tinha a intenção de destruir Israel, de tomar as posses de Israel, os despojos. Né? Esse personagem recebeu, inclusive, uma profecia da parte de Deus. Muito interessante. Então, o que simboliza isso aqui? Essa referência a Ezequiel 38 e 39 é o quê? É o Império Romano. Gog e Magog, no período, né, da vinda do Senhor, no ano 70, é o Império Romano. É uma referência. Tá? Não é Gog e Magog literalmente. Não eram os mesmos personagens. É só uma referência. Então, assim como Gog, da terra de Magog, foi um grande inimigo de Israel, que queria destruir Israel, esse era o Império Romano naquela época. Tá? Se você quiser depois ler essa referência, repito, está em Ezequiel, capítulos 38 e 39. Tá? Cujo número é como a areia do mar para juntar em batalha. Olha a batalha aí. Ó. Exatamente a batalha final contra Israel. A destruição total da cidade de Israel. É interessante que nessa história de Gog, da terra de Magog, lá em Ezequiel, houve um ajuntamento, inclusive, de outras nações, né, contra Israel, ou seja, os gentios. Nações também pode ser traduzido por gentios. Quem destruiu Jerusalém? Foram os gentios. Vocês percebem a ligação de Gog e Magog, lá de Ezequiel, nessa época aqui do ano 70? Repito, é uma referência. Então, para se ajuntar em batalha. Está vendo, amado, que o diabo e Satanás foi solto da sua prisão? Porque o Império Romano, se ele não tivesse sido preso, entre aspas, por Jesus, ele teria destruído certamente Israel até muito antes disso. E a igreja não teria êxito em levar a palavra, como eu falei. Então, o império foi preso, ele foi limitado, e no ano 70 ele foi solto, no fim do milênio, para destruir, para se juntar em batalha contra o povo de Israel. Veja mais uma referência aí, versículos 9 e 10. Vamos lá. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Está vendo aí? O que aconteceu no ano 70? Vê como isso se encaixa perfeitamente com o que houve lá? Foi exatamente isso. Eles estavam achando que estava em paz. Ah, está em paz, está tranquilo. Na verdade, o império estava enganando eles. Eles estavam se preparando para invadir. E quando eles menos esperavam, o império se juntou ao redor de Jerusalém. Entende? E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mano, esse é o ano 70 todinho. Perfeitamente. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Interessante, né?
Se você observar, o fogo na Bíblia, nós já explicamos isso algumas vezes também, fogo na Bíblia é um símbolo de juízo, né? Vocês já me devem ter ouvido falar isso várias vezes. Fogo é símbolo de juízo. Então, o juízo de Deus foi sobre eles. E o interessante, meus amados irmãos, é que o juízo de Deus foi contra Israel, Jerusalém, a prostituta, mas foi contra o próprio império. É interessante isso. O próprio Império Romano, o assolador de Israel, também foi assolado. Interessante isso. Ou seja, o Senhor trouxe o julgamento e trouxe a sentença, ele cumpriu a sentença de Israel no ano 70, e ele lançou o diabo, que era o dragão, que era o império, também no lago de fogo. Ou seja, o assolador também foi assolado. É interessante isso. Veja o 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Mas tudo isso aqui é a mesma coisa. O falso profeta é o filho da perdição. Nós já estudamos sobre ele, o homem do pecado, tá? Aquele que queria parecer Deus e queria ser adorado no templo como Deus. Tá? Besta, diabo, dragão, tudo isso são sinônimos. Você vê que o número da besta é o quê? O número do imperador. No caso ali, na época que João recebeu a revelação, era Nero. Então você vê que tudo bate, tudo fecha. Tá? E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Mais uma vez, isso não é literal. Isso significa que o juízo de Deus é eterno. Tá? Isso aqui é linguagem simbólica. Pelo amor de Deus, entenda isso. Tá? Então, você fala assim, você vai dizer, então, irmão Cristiano, o império também foi julgado? Foi. O Império Romano, ele cumpriu o seu papel de assolador, né? Assim como Daniel profetizou, né? Que a destruição viria, a assolação sobre Israel viria. Né? E o Império Romano foi o braço de Cristo ali para trazer juízo. Aí você vai perguntar, mas irmão Cristiano, se o Império Romano foi o braço de Jesus e cumpriu ali o propósito, na pessoa ali do Tito, né, que viria a ser imperador no futuro, se Roma cumpriu ali esse propósito, por que o Senhor então o julgou? Sabe por quê? Como eu falei agora há pouco, Roma não era só contra a cidade de Israel, Roma era contra a fé cristã. Então Roma também lutou contra a igreja. Por isso que o assolador tinha que ser assolado e destruído também. Então, depois do ano 70, o Império Romano seguiu perseguindo a igreja. Então, no ano 70, tudo se consumou em relação a Israel. Tá? O juízo veio, Jesus voltou, tudo se consumou, ok. O Império Romano seguiu, mas ele já estava condenado. Ele seguiu perseguindo a igreja. Se você ler a história, né, de Roma ali perseguindo a igreja, é terrível. Ele seguiu perseguindo a igreja, mas já estava condenado. O Império Romano do Ocidente teve o seu fim com as invasões bárbaras. No ano de 476 d.C., o Império foi destruído definitivamente. Então o Império também não passaria em branco. O Senhor julgou os dois, a besta e a prostituta, Roma e Israel. Percebe isso? É tremendo isso, amado. Então o Senhor jogou no lago de fogo. O lago de fogo é o quê? Mais uma vez, fogo é juízo. Lago de fogo é um símbolo de quê? Que o Senhor julgou, o Senhor condenou e mandou para a destruição. Então Jerusalém foi destruída, né? A fé de Jerusalém, né, na lei foi destruída, o templo veio abaixo, foi destruído. Tudo aconteceu no ano 70, então o juízo veio sobre Israel e posteriormente o juízo que o Senhor deu também veio em Roma. Então tudo se cumpriu. Tá? Ah, mas Cristiano França se cumpriu depois do ano 70? Em relação à igreja, sim. Tá? O Senhor permitiu porque a igreja tinha que passar por esse período também, amado. Aí a coisa é plano de Deus. Tá? Esses detalhes eu não saberia dizer para você por quê. Perdão. Eu não saberia dizer por quê, mas o fato é que Deus permitiu que o império seguisse, mas já estava sentenciado. Mas o império seguiu, perseguindo a igreja, até que ele foi destruído definitivamente e tudo acabou em relação ao império também. Tá? Então, o reino milenar de Jesus, ele foi nesse período de 40 anos. Vamos ver isso aqui, olha só. Como nós vimos, aqueles que passaram pela primeira ressurreição, eles aqui reinaram com Jesus nesses 1000 anos, entre aspas.
Vamos ver a primeira ressurreição, só para não ficar nas minhas palavras. Efésios 2:6. Olha só. E nos ressuscitou juntamente com ele. Olha aí, ó. Quem foi ressuscitado? Nós hoje? Óbvio que não, amados. Nós nunca estivemos mortos espiritualmente. Quem ressuscitou foi quem estava morto no pecado antes da cruz. Então está se referindo àquele pessoal daquele período. Então Paulo está dizendo, o Senhor na cruz nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, os tronos que João viu na sua visão, em Cristo Jesus. Está vendo que tudo se encaixa, né? Então a primeira ressurreição, aqueles que passaram lá na primeira ressurreição, foram os que reinaram com Jesus nesses 40 anos, os 1000 anos simbólicos, tá? Então, o reino milenar de Jesus foi iniciado quando ele foi assunto aos céus. Ele morreu, ressuscitou e foi levado ao paraíso. Ali começou o reino do Senhor. Vamos ver isso. Colossenses 1:13. Vejam só. Ele, Deus, nos tirou do império das trevas e nos transportou para onde? Aí, ó, para o reino do seu Filho amado. Tá vendo? Então o reino já tinha sido inaugurado. E o povo já tinha sido levado espiritualmente para o reino. Então o reino já tinha sido inaugurado. Observe Efésios 1:20 e 21. Esse poder ele exerceu em Cristo. Aqui é a Nova Versão Internacional, que eu estou lendo, tá? Esse poder Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita. Não é que existam dois tronos, tá, amado? Eu já expliquei isso também, né? Direita é poder, ou seja, Jesus assumiu a autoridade, tá? A destra, a autoridade no grego, significa poder. Então, Jesus foi ressuscitado e Deus o fez assentar-se à sua direita. Ou seja, Jesus assumiu o poder, assumiu o reino que Deus, o Pai, deu para ele. Nas regiões celestiais, muito acima de todo governo. Olha só. Jesus estava ou não estava reinando já no período aqui da igreja? Já estava. O povo já tinha sido levado para o reino, e o Senhor já havia ressuscitado, e o Senhor Deus, o Pai, o Espírito, o Deus invisível, o fez assentar à sua direita, ou seja, fez com que Jesus assumisse a sua posição de rei no trono. Nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Percebe que Jesus estava no controle de tudo ali? Naquele período transitório? Não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Percebe que coisa maravilhosa? Está compreendendo que o reino tinha sido inaugurado ali quando Jesus ressuscitou? Passou um período na terra e ele subiu. Então ele assumiu o seu trono, ele sentou à destra. Ou seja, ele assumiu a autoridade. Tá? Aí o que acontece, irmão Cristiano? Qual é a prova, então, que esse reinado foi até o ano 70? Que esse milênio, na verdade, que é simbólico, foi um período de 40 anos. Bom, primeiro o que nós vimos já no próprio Apocalipse, mostrando que no fim do milênio, a cidade de Jerusalém foi invadida. Ela foi tomada, dominada. Você viu isso comigo? Então, ali já é uma prova. Tá? O que aconteceu no ano 70 foi o fim do milênio. Mas existe uma outra prova fora do Apocalipse que eu acho muito interessante. A prova está aqui. Foi quando Jesus, e mais uma vez, essa linguagem também é simbólica, tá? Jesus entregou o reino ao Pai. Olha que interessante isso. Você já vai entender isso. Cristiano, o que significa isso? Vamos raciocinar. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele cumpriu parte do seu chamado messiânico. Né? Espiritualmente, ele cumpriu tudo na cruz. Né? Aniquilou o pecado, pôs fim à lei espiritualmente, enfim, ressuscitou para a nossa justificação. Então, espiritualmente, ele fez tudo o que tinha que fazer. Mas ainda faltava a sua vinda e o juízo. A obra dele como Messias só seria cumprida na sua vinda para destruir Jerusalém. Então, quando Jesus subiu para o paraíso após ressuscitar, ele ainda subiu como Messias. Então, ele assumiu o trono ainda como Messias. Hoje, nós sabemos que Jesus é Deus sobre todos.
O apóstolo Paulo diz que o Senhor Deus, Jesus, né, é a imagem do Deus invisível. Então, Deus, o Pai Criador, o Espírito invisível, hoje é visto em Cristo. Cristo é a imagem de Deus invisível. Entende? A palavra diz que em Jesus habita corporalmente, no corpo dele, toda a plenitude da divindade. Não é o que Paulo fala também? Então, nós sabemos que Jesus hoje é Deus sobre todos, assentado no seu trono. Mas nesse período de transição, ele ainda subiu como Messias. Ah, Cristiano, você está dizendo então que Jesus não é Messias mais? Exatamente isso que eu estou dizendo. Mas como assim, irmão Cristiano? Amado, Jesus foi o Messias. Agora ele é Deus sobre todos. Entende isso? A missão do Messias era essa. Inclusive ele disse, né, que ele veio trazer espada. Não é? Então Jesus veio, obviamente, para trazer salvação, mas ele disse que também veio trazer espada. Ele trouxe espada contra Israel. Ele veio para trazer julgamento. Israel tinha que ser julgada, porque Daniel já havia profetizado esse juízo. Então, o poder do Messias não era só de salvação. O trabalho dele não era só salvar espiritualmente o seu povo, destruir a morte. Não era só isso. Era mais do que isso. Ele tinha que trazer juízo. Então, Jesus subiu, mais uma vez, ele veio, cumpriu a sua missão, morreu na cruz, ressuscitou, passou um período ainda aqui na terra e depois ele foi para o paraíso. Quando ele subiu, ele ainda subiu na condição de Messias, de filho. Vocês estão compreendendo isso? Está entendendo a visão? Então, o Messias reinou por 1000 anos, até ele entregar para o Pai o reinado. O que significa isso? É uma linguagem simbólica. Entregar para o Pai significa o quê? Que ele encerrou a sua missão messiânica. Quando Jesus destruiu Jerusalém, quando ele voltou no ano 70, destruiu, julgou Jerusalém, arrebatou o povo da mão da morte, ressuscitou, né, aqueles que estavam mortos ali, os deu corpos glorificados, o que a gente já estudou. Jesus fez tudo isso. Quando ele cumpriu tudo isso, quando ele destruiu seus inimigos, e a morte era o último inimigo a ser destruído, quando Jesus fez isso no ano 70, ele encerrou a sua missão messiânica. Então ele entregou o reino ao Pai. Ou seja, ele disse, está consumado o que eu tinha que fazer. Na cruz eu consumei espiritualmente. Na cruz eu consumei o que a lei exigia. Agora eu consumei toda a minha obra como Messias. É aquilo que eu falei para vocês nos estudos passados. A obra de Jesus, de salvação, ela tinha 3 etapas. Ele tinha que morrer, ressuscitar e voltar em juízo sobre Israel e para trazer a salvação e trazer o arrebatamento. Eram três tempos, né? Três atitudes de Jesus. 3 obras em uma, vamos dizer assim, né? Morrer, ressuscitar e voltar. Foi o que ele fez. Ele morreu, ressuscitou e no ano 70 ele voltou. Então, desse período do ano 30, quando ele ressuscitou e foi para o paraíso, até o ano 70, quando ele soltou o diabo, quando ele soltou o império para destruir, o império invadiu Jerusalém, destruiu, o Senhor entregou o reino ao Pai. Ou seja, aquela autoridade que ele havia recebido para exercer o reinado como Messias ainda terminou no ano 70. Hoje ele é Deus sobre todos. Vocês estão entendendo? Vamos ler isso. Onde é que está isso, irmão Cristiano? Você está falando isso aí, mas não está mostrando. 1 Coríntios 15, 24 até o 26. Então virá o fim. Olha aí, o fim foi no ano 70. Quando ele, Jesus, entregar o reino a Deus. Então o reino acabou no fim. Está percebendo? O reino do Messias. Agora, Senhor Jesus, ele exerce o reino como Deus mesmo, que é o que ele é. Vocês estão entendendo a visão? Quando diz entregar o reino a Deus, é uma linguagem simbólica de que o Messias encerrou a sua missão. Então virá o fim. Como nós já estudamos nos estudos anteriores, o fim foi no ano 70, quando ele veio. Destruiu Jerusalém, foi o fim do mundo, né? O fim do Aion. Quando ele entregar o reino a Deus. Então ele entregou no fim. Percebeu que o reino milenar acabou aqui? No fim? O Pai, depois de ter destruído, perdão aqui, amado, foi cortado aqui errado a palavra, né? É porque o programa que faz esses versículos aqui, ele faz o corte.
a separação das sílabas, né? Ele faz a separação automaticamente, né? Tá bom? Então ele separou errado aqui. Não foi eu que errei, não, tá, amado? Me tira esse erro aí que não foi eu, não. Foi o computador. Eu que não vi na hora que eu estava fazendo o esboço, tá? Perdoa pelo erro aí. Mas isso não vai atrapalhar, né? Obviamente. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus. Ou seja, ele entregou o reino no fim. Percebeu que o milênio acabou? O Pai, depois de ter destruído todo o domínio e autoridade e poder, foi o que ele fez no ano 70. Pois é necessário, agora veja aqui, amado, que ele reine até que... Opa! Sublinha aí na sua Bíblia, amado. Percebe que Jesus estava reinando? Paulo está dizendo, olha, ele está reinando, mas vai vir o fim. Quando o fim vier, ele, como Messias, vai entregar o reino ao Pai. O Senhor Messias recebeu o reino do Pai, simbolicamente, ou seja, recebeu autoridade para reinar como Messias ainda até o ano 70. No fim, ele ia entregar o reino de volta ao Pai. Tá? Então, é necessário, já foi, né? Porque Paulo estava aqui no período de transição, é necessário que ele reine até que, percebeu? Todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Foi o que Jesus fez em 70. Então o Senhor reinou até que. Percebeu aí, amado? Está claro para você ou não? Percebeu que o milênio, que começou lá quando Jesus foi ao paraíso, foi terminado no fim? Então a primeira prova foi o que você viu em Apocalipse. Tá? No final do milênio, a cidade foi invadida. Então está muito claro que o milênio foi até o ano 70. Então virá o fim, que já veio, graças a Deus, né? Quando ele, Jesus, entregar o reino a Deus. Ou seja, quando o seu reinado como Messias encerrar. Depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Então ele reinou do momento que ele subiu ao paraíso até que chegasse o fim. Percebeu? Então o milênio acabou ali no ano 70. O último inimigo a ser destruído é a morte. Como nós já estudamos, a morte já foi destruída. O Senhor já venceu, o Senhor já arrebatou o seu povo das mãos da morte. Meus amados, para mim, está bastante claro. O Senhor começou o seu reinado como Messias, ele reinou por 1000 anos, simbolicamente, do ano 30, quando ele foi ao paraíso, até o ano 70. Quando o milênio acabou, ele soltou o dragão, que era o Império Romano, o Império invadiu e destruiu Roma. E destruiu Jerusalém, perdão. E o templo, inclusive. Por isso que Paulo fala, tá? Quando chegar no fim, ele vai entregar, né, o reino a Deus, é uma linguagem simbólica. Ou seja, ele vai encerrar o seu chamado como Messias, e nós entendemos que, na verdade, o Senhor Jesus assumiu a sua posição de Deus. Então, eu entendo que ele não é mais Messias. Ele foi o Messias. Ele já cumpriu o seu chamado de Messias. Ele já morreu, já ressuscitou e já voltou. Então Paulo falou, por isso é necessário que ele reine até que. Então ele reinou até que ele destruiu os inimigos, inclusive a morte. Está claro isso? Então esses 1000 anos simbólicos foi o reinado do Messias. Reinado espiritual. Gente, não é um reinado literal, onde Jesus vai vir reinar por 1000 anos na terra no futuro. Tira isso da tua mente. É uma linguagem simbólica que dizia o seguinte, o Messias vai reinar por 1000 anos, linguagem simbólica do Apocalipse. Na verdade, foram literais 40 anos. Foi o período exato de transição da graça para a lei, né? Onde a graça foi inaugurada na cruz e teve o seu caminho aberto totalmente no ano 70 com a queda do templo. Então, esse período de transição foram 1000 anos simbólicos, onde o Messias reinou desde que ele foi ao paraíso até que ele voltou para destruir seus inimigos. Amado, está muito claro para mim. Compreendeu? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Tá? Eu acredito que eu alcancei o meu objetivo, tá bom? E a gente vai continuar, como eu falei, esse assunto. Agora estamos encerrando, tá, o assunto escatologia consumada neste ano.
A gente vai trabalhar agora, eu vou trabalhar no meu novo livro, se Deus quiser, para lançar no ano que vem. Assim que a gente lançar o nosso novo livro, a gente vai voltar com esse assunto e continuar trabalhando toda semana com vocês. Aos pouquinhos, com calma, com paciência, a gente vai chegar lá no entendimento. Enquanto Deus permitir, né, a gente vai continuar com esses estudos, tá, meus amados? Então tá aí, para quem perguntava tanto sobre o milênio, está respondido do meu modo de ver, eu consegui responder a você. Está consumado, irmão, entenda isso. Se você não assistiu os nossos outros estudos, vai lá desde o primeiro, amado. Cristiano França, só assisti esse, eu estou confuso. Vai lá. Aqui embaixo do vídeo no YouTube tem um link. Tem um link de todos os estudos, tá? Então é só você abrir aqui o box de informações do vídeo, você vai clicar no link todos os estudos, você vai ver desde o primeiro, ali está todo o entendimento, bem mastigadinho, bem tranquilo de se entender, tá bom? Gente, são 22 horas e 6 minutos, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, tá? Em nome do Senhor Jesus. Para quem está ao vivo, se Deus quiser, estaremos de volta no domingo. Tá? O nosso culto começa às 10h30 da manhã, sendo que às 9h30, uma hora antes, nós já estaremos ao vivo no Bate-Papo em Graça, na recepção do culto com os irmãos. Tá? Então, 9h30 da manhã, horário de Brasília. Eu espero vocês no próximo domingo, se Deus quiser. Tá bom? Para nós batermos um papo de uma hora e depois oferecermos a Deus o nosso culto racional, tá bom, gente? Então, um grande beijo, um excelente fim de semana para vocês e nunca se esqueçam, vocês são abençoados, tá? Uma excelente noite de sexta e até domingo, se Deus quiser. Um ótimo sábado também, claro, né? E até domingo, se Deus quiser, amados. Graça e paz e um grande beijo.